Olá, seja muito bem-vindo você novamente ao nosso Conecta Rock. Estamos aqui em mais uma edição para bater um papo aqui mais uma vez com pessoas que são do mundo do empreendedorismo, empresários, que fazem esse nosso Brasil acontecer, o Brasil que dá certo. E eu tenho aqui o privilégio de ter aqui comigo hoje, como convidado, Carlos Alberto Machado de Souza. Carlos, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar, mas o Carlos ele é CEO da Genial Tech, Isso, da isso. iDeploy, e aí eu quero que você explique também um pouquinho o que é cada uma dessas empresas. Seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela tua presença. Joia. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Um prazer estar participando aí do Conecta Rock. Eu estou na área de tecnologia, né? Estou na área de tecnologia, à frente da Genial Tech, é uma empresa de terminais de autoatendimento, onde a gente fabrica soluções para automatizar processos, fabricando equipamentos que levam automação aos processos de academias, de hospitais, cartórios. Então, nós atendemos supermercados, uma grande variedade de segmentos no Brasil. E a iDeploy é uma empresa de desenvolvimento de sistemas, praticamente uma software house, onde a gente faz muitas integrações quando o nosso cliente não tem um software apropriado para trabalhar com autoatendimento. A gente acaba fazendo integrações, criando sistemas, integrando, às vezes, o autoatendimento com o sistema que o nosso cliente utiliza. Então, o nosso negócio é facilitar a vida das pessoas, melhorando o atendimento dos clientes dos nossos clientes, né? Que legal. E aí a gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes, né? Como eu vivo o mundo das franquias e trocamos uma ideia aqui, você acaba fornecendo também o teu sistema para diversas redes de franquias, é isso? Isso. O autoatendimento hoje ele está cada vez mais difundido, né? Então, é, tem muitas franquias que têm a possibilidade de automatizar o processo de atendimento, né? Então, facilita, ganha agilidade no atendimento. Então, hoje a gente trabalha com muitas academias, fazendo processo de matrícula automatizado através de totens de autoatendimento, né? E as grandes redes hoje elas estão investindo muito nisso. Então, tem muitas franquias hoje, né, nesse ramo aí, principalmente de academias, que a gente atende. A área de alimentação também, food, né? Você vai lá fazer um pedido lá, faz direto no totem, não precisa alguém para te atender, né? Então, realmente as franquias assim são grandes clientes nossos hoje nessa tecnologia inovadora aí, né? Tu sabe o... Bom, primeiro que assim, tu é gaúcho, Sou de gaúcho. Lajeado, é isso, Isso, né? Mais isso. um que adotou Santa Catarina como segundo lar aí, Isso. como eu. Interessante, mas assim, ô Carlos, no mundo da educação, que é o mundo do qual eu faço parte há muitos, mais de mais de 2 décadas já, como fundador de uma rede de franquias de educação. Agora, com o advento da tecnologia, agora não, né? Mas de alguns anos para cá, quando o negócio tomou conta mesmo, quando veio de fato essa Sim. transformação digital, começou a se falar muito desse que tipo de equilíbrio que a gente tem que procurar ter entre o humano e o tecnológico, né? Uhum. Algumas preocupações na área de educação, de daqui a pouco você tá tudo automatizado, só tecnologia, só robô, só autoaprendizagem. Quando se entende bastante na educação o papel ainda do professor, a importância da interação social entre as pessoas, Uhum. né? E aonde que é o ponto de que, cara, eu coloco a tecnologia para de fato ser uma ferramenta para impulsionar o aprendizado, eu coloco a ferramenta para, às vezes, você diminuir a fricção, né, em termos de relacionamento com o cliente. Então, uma curiosidade agora, né? Na tua Uhum. realidade, né? Eu, como cliente, quando eu chego numa fila de sei lá, para ser atendido em algum lugar e tenho uma senha e sento lá e fico esperando a minha senha, eu tenho uma impressão clara de uma coisa assim de organização, de que de fato melhorou, de não ter mais aquelas filas e tal, né? Quando eu vou para academia, de repente, e as coisas têm senha, é, não sei, né, se é bom, se é ruim. Qual que é a tua visão sobre isso, né? A gente brinca assim, pô, daqui a pouco nós vamos ter que humanizar a tecnologia, né? Porque a gente sempre Aham. falou assim, não, temos que colocar tecnologia para ajudar o humano. Agora, daqui a pouco, a gente tá assim, o contrário, né?
Existe isso onde você está no teu meio, assim, onde você está inserido, né? Porque você falou de academia, mas pode ter outros lugares. Sim. Existe essa preocupação ou não? Você está num segmento que, de repente, isso não é um problema? Olha, o que a gente vê, assim, é que não sei se é por causa da evolução, né, de tudo, né, do todo, assim, mas a maioria das pessoas, essas gerações mais novas, assim, realmente eles não fazem muita questão de ser atendido por uma pessoa. Uhum. Então, os equipamentos acabam muitas vezes substituindo o atendimento humano, né? Geralmente tem alguém junto para conduzir alguma coisa. Hoje tu chega no supermercado ali para passar por um check-out, tem 4, 5 check-outs sem ninguém para te atender, assim, sem atendimento humano, mas tem alguém ali para dar eu um sou auxílio. Usuário já desse sistema. Eu também, porque aonde eu vou que tem autoatendimento, né? Não tem como eu não usar. Mas as pessoas hoje, realmente, assim, as gerações atuais agora, elas buscam agilidade no atendimento, né? Ninguém quer perder muito tempo. E agora, com o IA, com tudo que está vindo, né? Tá ficando mais humano sem ter um humano, né? Então, o que a gente vê é que a gente consegue, através do autoatendimento, aumentar a agilidade no atendimento, facilitar a vida das pessoas e a gente busca justamente isso, agilizar esses processos burocráticos para que as pessoas possam ter mais tempo com pessoas. Né? Então, eu não sei como que a gente vai humanizar mais, né? Porque a tendência que a gente vê é realmente tudo ficar mais fácil, né? Através de equipamentos, né? Os robôs. É lógico que as pessoas que antes faziam algumas atividades e agora vem uma máquina para fazer, elas vão ter que ser alocadas em outras funções, né? Mas o que a gente percebe é isso, que as pessoas muitas pessoas não querem mais assim um atendimento pessoal, né? Elas só querem chegar ali, resolver logo o problema delas e logo ir embora. Até porque muitas vezes a máquina atende melhor do que alguns seres humanos, né? Sim. Pelo menos irrita menos. A máquina não tem humor, né? A máquina não tem humor, então ela vai estar sempre igual. Mas você sabe que no mundo das franquias a gente vê muito essa discussão também dessas máquinas de autoatendimento para os caixas, né? Já para fazer pedido, pagamento e tal. E se fala muito no meio do franchising de não necessariamente substituir a mão de obra por uma máquina, mas sim de você aumentar a eficiência. Então, aquele restaurante que a pessoa entrava na fila, que de repente tinha aquele horário de pico, que ele podia vender 100 refeições em tantos minutos, talvez agora ele venda 200 no mesmo minuto, até porque a fila é menor, porque ele está sendo mais eficiente. O cara, quando ele olha, fala, não tem fila, então eu vou, porque se tivesse uma fila enorme, ele já iria no outro. Sim. Então, tem uma série de coisas, a gente tem visto muitos dados, muitas estatísticas, assim, falando, não, aumentou a quantidade de lanches vendidos, diminuiu o tempo médio de permanência do cara em fila, diminuiu o tempo médio de espera pelo lanche, enfim, isso é bacana. E o cliente, ele vai dar uma preferência por voltar, se ele foi bem atendido, se foi rápido o atendimento, se ele se sentiu bem ali. Né? Então, quando tu pega um comércio, né, uma academia, qualquer estabelecimento comercial que tem um autoatendimento e um que não tem, né, o pessoal aos poucos vai começar a dar preferência para o que tem, né, por ser mais ágil, né, tudo isso. Então, ajuda bastante. E a ideia justamente não é melhorar o atendimento, mas melhorar como um todo a empresa, porque é como você falou, a pessoa não vai ser substituída, ela vai poder ser alocada para uma outra função, onde ela vai melhorar alguma outra coisa dentro da companhia, né? Então, eu estava falando que a gente atende muitas academias, né? Então, em vez da pessoa ficar ali fazendo processos que o cliente pode fazer sozinho, ela pode estar vendendo mais planos, ela pode estar interagindo, buscando resgatar clientes, né? Então, o autoatendimento, ele acaba agilizando o processo e liberando as pessoas para fazer outras coisas que agregam também, né, para o estabelecimento. Show, legal. Carlos, vamos lá. Um dos objetivos desse nosso bate-papo é conhecer você, conhecer a tua empresa, conhecer o negócio. A gente está conhecendo um pouquinho, vamos continuar falando mais dele. Também da gente falar um pouquinho
sobre o nosso business aqui, o nosso negócio, que é inglês, aprendizado, educação, né? Como que essas coisas se misturam, né? Inglês com tecnologia tem tudo a ver, tudo. né? O empresário que viaja o mundo, que domina inglês e tal. Então, primeiro eu queria fazer algumas perguntas básicas, porque assim, Vamos lá. para o pessoal aqui que está assistindo já entender, o Carlos é um baita empresário aqui, como vocês estão vendo, mas ele também escolheu uma boa escola de inglês para estudar, A né? melhor, a melhor. O Carlos é aluno da Rockefeller, por isso que a gente conheceu ele, tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Me diz uma coisa, como é que tu conheceu a Rock? Por que tu escolheu estudar com a gente? E como que tá sendo para você? Joia. O meu primeiro contato com a Rock foi através de amigos assim que estudavam já na Rock e falavam assim da metodologia, né? Não, na Rock tem uma metodologia diferente, eu estou me adaptando bem, está dando certo para mim, né? E isso primeiro me chamou a atenção, né? Eu já tinha feito alguns outros cursos assim, parei, não consegui finalizar, não me adaptei muito bem, né? E aí o pessoal, não, mas lá na Rock tem um sistema diferente e tal. E aí começou a chamar atenção, né? Aí ficou assim, acho que eu preciso voltar para o inglês e, a Rock parece ser a melhor opção. E aí, eu gosto muito de esporte também, então eu gosto muito de jogar futevôlei. Então, eu jogava futevôlei e dentro da galera ali tinha uns funcionários ali da Rock ali. E aí também reforçou porque aí ficou aquele negócio, o Rock, os caras trabalham na Rock, o pessoal estuda na Rock. Ficou aquele negócio da Rock na cabeça e eu, cara, eu preciso voltar a fazer inglês, né? E aí procurei, então, né, o pessoal da Rock ali para eu voltar, então, e dessa vez concluir aí, né? Legal. Tu sabe que engraçado isso que você falou, né? Eu já estudei, já sabia um pouco, voltava. E Sim. essa é uma das coisas que, assim, quando a gente começou o negócio lá, mais de 20 anos atrás, eu fiquei muito com a barriga no balcão, né? De fazer um pouco de tudo. Sim. E uma das coisas que eu fazia era estar ali vendendo, atendendo, etc. E quando alguém chegava para nós ali na recepção, uma das primeiras perguntas que a gente sempre faz mas você já estudou antes, já teve experiência com o idioma antes e tal? E essa é uma das coisas, era das coisas sempre mais comuns que eu escutava. Né? E uma segunda coisa que era muito comum era assim, olha, eu já fiz, voltei várias vezes, mas assim, sempre com aquele senso de que, poxa, na hora que eu tô ali na aula, parece que eu tô ali até dominando o assunto, né? Eu respondo o que o professor me pergunta, ou traduzo ali o que ele fala, mas na hora que eu vou mesmo, preciso colocar em prática, numa viagem, numa reunião, não vai, trava, né? Parece que eu aprendo assim até a página 1, né? Eu aprendo vocabulário, aprendo até uma regra gramatical, na hora que eu tenho que juntar todas as peças, eu não consigo desenrolar uma conversa, né? Sim. Então, e isso é uma das coisas isso é muito comum, né? E aí não é objetivo agora, mas é isso que a gente tentou trabalhar no nosso modelo de ensino. Sim. De, cara, como é que eu viro para essa página 2, né? Eu já tinha experiência com aula, já era professor de inglês e tal, e sentia, poxa, até aqui vai, parece que daqui para frente não vai mais. Como é que a gente junta aí? Daí é aquilo que você já conhece, daquela dinâmica que a gente tem dos diálogos, sala menor, mesa e tal, tudo isso propicia ali uma interação que é tentar criar um ambiente mais natural possível aí de uma conversa, né? Com turma menor, nivela melhor, etc, aquela coisa toda. Então, dentro desse cenário muito comum, e uma coisa que eu sempre falo, você falou de academia agora há pouco, eu falo assim, cara, estudar inglês eu sempre comparo com ir na academia, né? E aí eu vou entrar e vou fazer uma pergunta para você daqui a pouco sobre isso, né? Poxa, principalmente o cara que é adulto já, e que precisa ou quer aprender inglês, né? Porque o quer, ele é muito assim... Ninguém fala assim, nossa, eu vou lá estudar inglês só porque eu quero, né? Eu quero / preciso, sei da importância, sei que isso vai ser necessário para mim em algum momento e tal, né? Porque o cara é adulto, tem família, tem não sei o quê, trabalha e tal. Né? Chega às 6h30 da tarde, ele fala assim, ai, que delícia, agora eu tenho que fazer meu homework e ir pro inglês. É meio uma ilusão isso não acontece. É aquela coisa meio obrigar o cara que precisa perder peso, que não quer ir para academia, tem que meio sofrimento ir para academia e tal. Já começa a primeira comparação aí. A segunda é que se o cara ele não se mantém motivado
E para você se manter motivado, você tem que ver percepção de valor, né? No caso nosso é aprendizagem, ou na academia o cara vê que começou a perder o peso, começou a se sentir melhor e tal. Se ele não tem isso, aos poucos ele vai se desmotivando, e ele para, qualquer coisa que aparece ele vai dar prioridade, ele fala assim, depois eu volto. Sim. E aí ele fica nesse pinga aqui, pinga ali, vou e volto, vou e volto. Então isso é uma coisa que a gente trabalha muito. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, cara, como é que é então agora você é um empresário consolidado e tal, você fala assim, cara, eu preciso aprender inglês, preciso voltar para o inglês, né? Hoje a gente vê aí, quando você ouve grandes nomes, empresários brasileiros que são influencers, que vão lá nos seus Instagrams, fala assim, tem que dar uma dica, se eu pudesse dar uma dica para você, cara, no meio das 3 coisas o cara fala assim, aprenda inglês, aprenda inglês. Como que você vê isso? Sendo que ao mesmo lado, do outro lado, hoje em dia a gente fala assim, mas agora tem IA, agora tem tecnologia, agora eu tenho o Google Translator, agora eu tenho não sei o quê. Como é que você, né, você decidiu, não, eu preciso voltar a falar. Por que você tomou essa decisão ao invés de falar assim, não, eu vou não preciso mais. Eu vou lá para aquele lugar, eu pego o meu Google Translator e eu fico ali meio que fazendo me virando com aquilo ali, né? Como é que você vê isso? Uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, quando eu toco nesse assunto, é que toda vez que eu viajo para fora, eu volto, cara, preciso melhorar o inglês, né? Então, mas por quê? Porque lá atrás eu não fiz como deveria ter feito, né? Então agora, como você falou, adulto já com filho, com, né, empresa, tudo, tem que achar um tempo para fazer, tem que priorizar um tempo para fazer. Mas o fato de viajar, né, ele faz com que a gente com que eu, pelo menos, queira melhorar, né, o inglês, porque tu está num país diferente, com uma cultura diferente, e tu não conseguir se comunicar com as pessoas é muito complicado, né? Então, a gente se sente muito... Eu me sinto muito mal, assim, de estar e não conseguir me comunicar, né? E do tempo que eu tô na Rock, eu já fiz 3 viagens... E vejo evolução, assim, toda vez que eu vou, né? Eu vejo o quanto eu evoluí, o quanto está mais fluido, o quanto está fluindo melhor a conversa, né? Então, tem essa situação de viagens, né? Tem essa questão da tecnologia, que hoje eu trabalho com tecnologia e desde 2008 eu estou nessa área. Então, eu muitos anos conversando com o pessoal de fora do Brasil, essa área de hardware que eu trabalho, assim, vem muita coisa de fora, muitos equipamentos, componentes de fora do Brasil. Então, eu sempre tive contato com empresas de fora, com pessoas de fora, por causa dessa parte de compra internacional, né, importação. E aí eu me virava no Google Tradutor, né? O cara mandava um e-mail para mim, eu tinha que copiar, colar, ver o que ele mandou, depois escrever o que eu queria em português para depois colar para ele lá, né? E aí vai assim, aguçando, não, eu preciso aprender, preciso melhorar, não quero ficar recorrendo a essas ferramentas. E então me motivou, assim, né, a buscar novamente, né? E agora, como eu falei, assim, até eu conseguir estar fluente e me comunicar, tanto pessoalmente como por mensagem, né? Então, é uma evolução, a gente vai passando por níveis, né? Daqui a pouco tu tá escrevendo bem, mas tu não tá escutando, não tá entendendo tão bem a pessoa falando, né? Então, depois tu começa a entender, né? Falar, então essa evolução ela é bacana, né? E eu coloquei um objetivo para mim, assim, de evoluir no inglês, de realmente ficar fluente, né? Porque eu quero viajar mais, eu quero conversar com os meus fornecedores, né? Eu quero participar, a gente participa de alguns grupos de network, onde o pessoal também fala inglês, então estimula, né, com que a galera pratique. Então, tudo isso, assim, me motiva a aprender, né? E você sabe, é legal você estar colocando isso, porque assim, o ser humano, eu acho que o brasileiro com uma pitada a mais, assim, é mais acomodado um pouco, né? Tudo que eu puder fazer para facilitar a minha vida aqui, até usar um termo assim, de uma certa forma, até meio preguiçoso, assim, né? Sim.
Então, assim, aparece um negocinho ali, ele fala, beleza, já não preciso mais. Só que eu acho, sinceramente, que quem está fazendo isso nesse momento está se precipitando demais. Sim. Porque nós não chegamos num nível ainda, não sei se vamos chegar, talvez chegue, de que realmente eu não preciso mais. Onde eu for no mundo, eu me viro nos negócios, na questão cultural, viagem de lazer, resolvo qualquer coisa, porque sei lá, que agora tem um chip, ou todo mundo tem um negócio aqui, um wearable, todo... O problema é esse, que um tem, o outro não tem. Né? Eu vou lá para os Estados Unidos, agora eu uso um óculos que me traduz na hora. Pois é, mas o cara que você vai conversar não tem esse óculos. Ele não vai te entender. Principalmente se você vai para países onde a língua nativa já é o inglês, onde o inglês ele já é muito comum por conta do turismo. Você vai na Europa, você vai na Itália, você vai em qualquer país ali que é muito turístico, qualquer comerciante que vende lá o limão siciliano fala inglês. Vai falar inglês com você, né? Exatamente. Então se você... mas eu tenho aqui, ó. Você fala, mas eu não tenho esse fone, eu não tenho. Aí fica no máximo naquela coisa do ler... Mas isso é muito antinatural. Né? O cara vai sair à noite, vai num barzinho, vai vai conhecer alguém, vai conhecer o rapaz, vai conhecer a moça. Cara, não tem. Né? Então, assim, eu vejo como muito antinatural, vejo que a gente percebe de uma certa forma quando a gente conversa com uma outra pessoa, o cara, agora eu não preciso mais. A gente fica, cara, você tá equivocado. Você precisa, teus filhos precisam, porque você dominar o idioma é muito diferente do que você chegar e em uma outra determinada situação, você usar uma ferramenta lá para, resolver uma coisa emergencial, né? Eu passei um mês nos Estados Unidos agora, entre dezembro e janeiro. E com meus filhos, tudo mais, assim. E aí você começa a perceber, meu Deus, se não falasse inglês, né? Como é que eu ia ter convivido uma semana aqui com essa família americana que a gente ficou? Como é que eu ia resolver o meu negócio do carro lá na hora da locadora, que eu tive que ir lá conversar, argumentar e tal, resolver para mudar e tal. Né? Inclusive, eu usei esse exemplo do carro, porque recentemente, faz uma semana, eu estava conversando com um amigo que foi lá e falou assim, cara... Putz, deu um problema no negócio do carro. Daí ele falou bem isso. Na hora daí de resolver, não conseguia. Não conseguia, fica na mímica, tenta aqui, não sei o que, não vai. Então, realmente, acho que aprender um idioma, principalmente o inglês, é muito liberdade, assim. Né? É muito você... Cara, putz, eu viajo para onde eu quero, eu faço o que eu quero, resolvo o que eu quero no negócio, não me atrapalha. Meu inglês talvez não seja super fluente para, de repente, eu sentar lá no... Mas beleza, então daí a IA me ajuda hoje na hora de mandar o e-mail para não ir com nenhum erro certinho. Mas eu acho que ainda são coisas muito complementares e não substitutivas, assim, sabe? Eu acho que algumas pessoas eu vejo assim se precipitando e falando assim, agora eu não vou mais estudar. Sem contar na questão cognitiva, né? O quanto que você aprendeu o idioma te ajuda na questão de desenvolvimento cognitivo e sempre se manter ativo em termos cerebrais e tudo mais, né? Eu ia até falar sobre isso, que eu associo muito ao desenvolvimento pessoal. Tu aprender uma língua, né? Porque a gente tem pessoas, e eu sou uma dessas, que está sempre querendo evoluir, né? Como ser humano, como empresário, como pessoa. E aprender um novo idioma é fundamental para tu evoluir, né? Então, às vezes tu estuda para ser um profissional melhor, né? Faz uma faculdade, faz uma pós-graduação e você está evoluindo com isso, né? Tu está evoluindo. Mas a língua, né? A língua estrangeira, ela é uma evolução assim que eu acho uma das mais bacanas, assim, né? Tu ser uma pessoa que tu consegue se comunicar, né? Em qualquer lugar que tu esteja. Então, eu vejo muito disso, assim, as pessoas que gostam de evoluir, né? São as pessoas que eu acho que dão mais certo e buscam e vão até o fim, né? E algumas, assim, não têm tanto esse desejo, assim, né? Talvez seja cultural, talvez seja familiar, né? Tem um monte de coisa envolvida. Mas nós, empreendedores, que estamos sempre querendo mais, né? Desenvolver mais... eu acho que essa categoria assim acaba buscando, né, aprender e desenvolver, né? Você falou uma coisa legal, porque dentro da missão da Rockefeller diz, né, que é satisfazer as pessoas por meio da excelência no ensino de idiomas, a prestação de serviço, tal, garantir para desenvolver potencial humano.
e garantir rentabilidade do negócio, etc, etc. Mas desenvolver potencial humano está dentro da nossa missão. É isso que eu vejo. Realmente eu vejo muito disso, né? Porque tu vai para outro nível, né? Outro patamar, assim, né? Quando tu domina o idioma. E vejo como uma coisa fundamental, assim. Não, e assim, é meio que tapar o sol com a peneira, a gente não continuar enxergando que, por exemplo, eu quero trabalhar na área, eu vou entrar numa multinacional hoje. No Brasil temos muitos, aqui no Sul temos muitos, tem muitos amigos que trabalham em multinacionais e tal. O inglês está lá como um dos primeiros pré-requisitos para você ali, às vezes, entrar na empresa. Se for para então, vou viajar, tenho que ir para outro país, eu vou ser expatriado, assim, esquece, assim, você não vai nem ter a mínima chance de ser escolhido para um cargo maior ou para algum programa diferente dentro da empresa. Então, assim, realmente a gente percebe que isso os dados, né? Esses dados que saem, assim, de a pessoa que fala inglês ganha tantas vezes mais, então ainda continua valendo, né? Sim. Agora me diz uma coisa, então, para você nessa área de tecnologia, no teu business, você vê como sendo algo importante? Eu acho fundamental. Não, nem só importante, mas fundamental, né? Hoje o mercado de tecnologia ele é global. Uhum. Quando eu comecei, em 2008, era muito mais fechado, né? Mas aí, aos poucos, foi se abrindo, foi vindo tecnologia de fora, né? Foi facilitando a importação e a exportação de tecnologia. E então, lá no início, a gente já tinha contato com empresas de fora, China, né? E tu vê, China, a gente fala com eles em inglês. Né? Então, chinês é esperto, eles não querem que ninguém aprenda o deles. Eles estão falando inglês. Então o mercado abriu, né? E na área de tecnologia é isso. Pô, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas, tudo que tu for programar para criar um software, os comandos são todos em inglês, né? Tu não programa em português. E eu vou conversar com o meu fornecedor de hardware, de periféricos, de eletrônicos lá de fora, eu tenho que falar com o cara, tenho que falar inglês, né? Então, no meu business, assim, na área de tecnologia, é fundamental mesmo. E já teve alguma situação que você se envolveu de ou engraçada, ou que você viu que não entendeu nada, ou de perder uma oportunidade por conta às vezes, do não dominar bem o inglês? Nas viagens, assim... Nas viagens é muito comum, né? Muito comum. Aí a gente acaba recorrendo às ferramentas que ajudam a gente, né? Como você falou, o ideal é que elas não sejam o nosso o carro-chefe ali, né? Nosso, né? Que elas venham para auxiliar. Então, às vezes, a gente recorre a algumas coisas, né? Mas eu já tive situação assim também, né? Como você falou, a questão do carro ali. Pô, eu tive uma situação, um dia que eu estava nos Estados Unidos, fui pegar um voo dentro dos Estados Unidos lá, não sabia que tinha que comprar a mala de mão para despachar a mala de mão, para carregar a mala de mão dentro da cabine ali. E aí eu fiquei nervoso, assim, e quando eu fiquei nervoso, aí que eu não entendia mais nada, né? Então passei por algumas já, assim, que depois a gente dá risada. Mas na hora, assim, a gente fica tenso, né? Aí eu não sabia, e agora? Vou ter que deixar minha mala? Como é que eu vou resolver isso, né? Então, se tu não sabe se comunicar, fica pior do que já tá a situação. Cara, né? O que eu vejo é que o brasileiro, às vezes, vai para os Estados Unidos e perde muito dinheiro por não falar inglês, sabia? Né? Porque, cara, se você bobear, o cara já começa no aluguel do carro. Os caras já começam a te enfiar todas as taxas, seguro, que você não entende nada e tal. Chega lá, o cara, yes, e vai indo. Passa o cartão já. Depois o cara, o que é isso? Vem e fala, pô, mas eu não queria isso. Tal. Esquece, já era. O cara vai lá no hotel, os caras passam os negócios lá também, sem querer. Aconteceu comigo essa viagem. O cara passou lá um negócio a mais. Falei, cara, mas o que é isso? Não se preocupe, tal, que isso aqui a gente vai tirar e tal. Pô, então assim, vai ficando, assim. E não é nem maldade, assim. Até acho que em alguns casos, no negócio de locadora de carro, os caras se aproveitam, assim, eles se aproveitam. Acho que no hotel ali a situação não foi sem querer mesmo. Mas enfim. Agora vamos lá. Como é que é para você, empresário, cara, assim como eu te falei, voltar para uma posição de aluno? Graças a Deus eu gosto de me desenvolver, né? Então com frequência eu volto para essa posição. Não porque, desculpa te interromper, porque assim, é diferente você falar, eu vou fazer um curso. Sim. Um curso para empresário, tal, não sei o quê, vou lá 3 dias, mas uma imersão, um negócio que está em alta hoje em dia. Outra coisa, talvez seja assim, cara, eu vou assumir um compromisso de longo prazo,
fazer lição de casa, Sim. homework e tal. Enfim, então só para complementar a minha pergunta, Joia, né? joia. Não, legal. É desafiador, né? É desafiador porque realmente é um compromisso e esse compromisso ele traz as atividades de casa, né? E não só as atividades de casa, mas o inglês, assim, a gente precisa estar diariamente convivendo com ele, né? E isso eu tenho aprendido cada vez mais, porque se tu fica um tempo sem praticar, eu já começo a sentir um pouco de dificuldade de novo, né? Então, é desafiador, já é algo que normalmente não faz mais parte do nosso cotidiano, assim, por a gente já ter saído da escola, né? Já ser um empresário, né? Então, vamos dizer assim, a gente voltar é bacana, é desafiador, né? Mas quando a gente tem um objetivo ali claro, né? E sabe da importância, eu acho que a gente consegue fazer o que precisa ser feito ali, né? Eu gosto muito assim de estar ali na sala ali, interagir com os alunos ali, né? Os professores ali são muito bons, assim, então é bom, sabe? É bom se colocar ali e estar aberto para aprender. E a gente precisa se abrir mesmo, assim, né? A gente precisa deixar se colocar como aluno mesmo, né, cara? Eu não sei, né? O pessoal aqui domina o assunto, né? E eu tô aqui realmente para aprender. Não é muito comum, mas eu gosto, assim, eu consigo me... Cara, você falou um negócio que é incrível, né? Porque é lição de vida, né? Eu acho que é uma questão comportamental aqui importante, que a hora que você se coloca como um aprendiz em qualquer coisa, principalmente quem já tem mais maturidade, mais conhecimento, já é mais bem-sucedido na vida, é um exercício de humildade, no meu entendimento. Sim. Né? Porque quanto mais o cara já é assim, bem-sucedido em diferentes áreas da vida, mais ele é às vezes inflado e tal, acha que não precisa, é autossuficiente, às vezes não é nem de maldade, não é nem de que o cara é metido, nem porque ele é egocêntrico. Não, o cara já é meio natural. O cara começa a conviver num ambiente diferente e tal, meio que já... Aí daqui a pouco ele, não, peraí, agora eu vou estar lá. E daqui a pouco ele tá numa sala de aula com um gurizão que não quer nada, o outro que fica atrapalhando a turma, o outro que é né? Às vezes o cara é todo certinho, aí chega lá um cabeludo, todo não sei o quê. Então ele vai para um ambiente que às vezes já não é mais o dele ali, né? Então ele tem que ter essa maturidade, essa humildade, entender, cara, mas aqui eu tô igual essa galera. O cara que tem uma profissão, que sei lá, acha que é superior a outros, daqui a pouco chega lá, tem um que não quer nada com a vida, o cara tá lá do lado dele e daqui a pouco esse cara fala inglês melhor que ele até, isso que né? eu ia dizer, né? Às vezes tu tá lá e tu vê alguém assim, né, um pouco diferente e a pessoa, pô, tá na tua frente, né, no inglês. Então, é muito isso que tu falou, assim, essa questão da gente ser humilde, né, para dizer assim, não, pô, aqui eu preciso vir para aprender, né? Eu preciso me abrir, preciso deixar fluir o conteúdo, né, e buscar ajuda e interagir e perguntar se tiver dúvida, né? Porque às vezes a gente também, pô, vou ficar com vergonha de pedir se eu não entendi alguma coisa. Não. Tem que estar né, o lugar de comprometido. errar é ali, né? É ali que a gente vai errar. Depois errar lá fora vai ser pior. Né? Então, justamente, assim, a gente precisa sair do status que a gente tem, né, de empresário, de tudo isso, né, e se colocar ali, né, humildemente ali, buscando o conhecimento. Uma coisa que as pessoas às vezes acham é que se elas errarem falando, que elas vão estar pagando um grande mico. Sim. Quando, na verdade, pelo contrário, qualquer lugar do mundo que você vá, principalmente em países que... Porque você vai em países que não falam inglês, os próprios caras também falam meio errado. Sim, é um sim. errado com errado, parece que a gente às vezes se entende até melhor, né? Eu vou lá falar inglês com um cara lá de, sei lá, da Tailândia. Cara, ele fala o inglês lá com o sotaque dele, a gente com o nosso, erra e tal, e todo mundo se entende. Isso. Quando você vai falar inglês num país que o inglês é a língua nativa, vou para a Inglaterra, vou para os Estados Unidos, Canadá, vou para a Austrália, etc., parece que o pessoal fica mais travado. Assim, pô, se eu falar errado, que os caras falam perfeito. Sim. Né? Mas o que eu percebo na prática é que sempre a pessoa do outro lado sabe que você é um estrangeiro, cara. Sim.
E ele sempre vai procurar te entender da melhor forma possível, mesmo que você fale errado, ele não vai achar ruim que você está falando errado. Porque ele fala assim, cara, eu nem falo outra língua, o cara tá aqui falando a minha, pô. Né? É igual quando vem o argentino aqui em Balneário, e a gente fica ali, e ele fala, e ele tenta falar um português, e a gente tenta ajudar o cara, né? Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa que as pessoas realmente têm que se desprender disso, né? Que fala de qualquer jeito, o que importa no final do dia é você tá conseguindo se comunicar. E aí vai melhorando, vai aparando as arestas ali da gramática e tudo mais. Isso que tu falou, eu acho bacana que tu citou, né? De o pessoal fora, às vezes, não falar outra língua, né? Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos e aí ela tava me falando assim, pô, o pessoal acha o máximo que eu falo português e inglês. Porque os americanos, eles só falam inglês. Então, eles valorizam. Eles valorizam muito, assim. É bem bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Falando aqui, né? Voltando aí para você, papel do aluno da Roca, eu queria entender de você. O que você como aluno vê de bacana, né, dentro do modelo de ensino? Você que já passou por outras escolas antes, está aprendendo aqui com a gente agora, disse que está gostando. O que você vê ali que é bacana? Eu gosto bastante do modelo de a gente se preparar para a aula antes de ir para a aula, né? Então, a gente recebe o conteúdo já através do aplicativo, né? Pô, tem um aplicativo igual a Rock tem, é muito bom, né? Ajuda muito. Então, um aplicativo bem completo, muito intuitivo, onde tem todo o conteúdo que a gente já viu e o que a gente vai ver ali dentro. Então, o fato de a gente ter a tecnologia ali que vocês colocaram, a gente olhar para o conteúdo antes de ir para a aula, se preparar para ir para a aula, né? Porque normalmente tu estuda, tu vai para a aula, tu vê o conteúdo e depois tu vai rever aquele conteúdo, né? E a metodologia ali da Rock eu acho bem bacana, assim, tem ajudado bastante a evoluir mais do que das outras vezes, porque a gente já viu o conteúdo, chega lá, tira dúvidas, repete na aula aquilo que a gente já viu em casa. E aí acaba fixando mais, né? E as orientações também, né? Que de ver todo dia, né? Todo dia pegar um pouco e estudar um pouco todos os dias, né? Isso eu vejo assim que, somando tudo isso, né? A metodologia de vocês, com a tecnologia que vocês colocaram ali, tem uma ferramenta ali com IA que a gente pode conversar com ela. Então, pô, vocês chegaram num nível assim de excelência, eu acho, assim, para ensinar o inglês, né? Tu sabe, Carlos, que esse modelo de você vir para a aula já meio que preparado para aquilo que vai acontecer, chama-se Flipped Classroom, né? Que é sala de aula invertida. E isso é um conceito nos países de primeiro mundo já muito utilizado desde sempre. Né? Eu fiz high school nos Estados Unidos. Era assim, você vê filmes, às vezes, que você vê aquelas universidades americanas, naqueles anfiteatros, assim, né? Tem o professor lá embaixo, tal, ele falando, todo mundo ali, enfim. O que acontece? Eles falam assim, olha, na próxima aula, nós vamos falar sobre o assunto tal. Páginas tal, tal e tal do livro. Deem uma olhada antes e já venham sabendo mais ou menos do que se trata o assunto. Quando você faz isso... Quando você chega na aula, a aula rende muito mais. Sim. Porque o cara já sabe do que se trata, ele tem ali dúvidas para tirar, o professor vai aprofundar. Então, assim, isso é um conceito muito bacana. Tem algumas escolas no Brasil, agora de ensino regular, já começando a utilizar também. E a gente utiliza muito isso, né? O nosso desafio tem sido... E isso a gente vê que dá um resultado prático. Então, por exemplo, como a gente trabalha com aqueles diálogos inteligentes que a gente chama, né? Porque o grande desafio das escolas tradicionais, quando a gente montou o nosso modelo de ensino, era o seguinte. Cara, o cara fala muita frase. Então, ele aprende um vocabulário, aprende um verbo... Aprende a botar isso dentro da estrutura. Então, ele aprende a palavra like e ele aprende um verbo, vários verbos. Ir, correr, brincar, nadar, comer, beber. Então, ele começa assim, I like to drink. I like to... E normalmente vai ficando por aí. Não tem uma sequência dessa... Então, o que a gente falou? Cara, é por isso que as pessoas falavam assim, olha... na sala parece que eu faço as frases que o professor pede, tudo, mas na hora que eu tenho que desenvolver uma conversação não vai.
Porque o I like to drink não vem com, legal, e o que você gosta de comer? Eu gosto de comer. Não vem com uma sequência de conversa. Então, a gente pegou essas frases e colocamos em 5, 6 frases que você vê lá nas tuas aulas, que são aqueles diálogos, para fazer com que a conversa continue. Flua, né? E aquela conversa, mesmo que às vezes você erre uma palavra, erre ali uma estrutura gramatical, não tem problema. Se ela aconteceu até o fim, tá valendo. Né? Então, a gente percebe que isso é um ponto fundamental nas metodologias. E quando a pessoa vem, já deu uma escutada em casa, já deu uma lida, já ali viu o que significa e tal, ela chega na aula, aquilo rende muito mais. Né? Até porque ela já tem até, de uma certa forma, um pouco memorizado. Não porque você tem que falar decorado, mas um processo básico de memorização é bom até para o aprendizado. Né? Então, isso é uma coisa assim, que é uma diferencial muito grande. Né? Você vê ali a mesa em U, né? No máximo 8 alunos, né? Às vezes é 5, às vezes é 6. Então, isso faz com que a turma seja mais nivelada. E bacana que você tá gostando ali, né? E tá sendo... Não só tá gostando, como tá aprendendo, né? Tô. Como eu falei, assim... Desenvolvendo mais, vamos colocar assim, né? Cada vez que eu preciso, cada vez que eu vou usar, eu vejo quanto tem evoluído. Então, tô bem contente, assim, com a evolução. E tô bem contente com, assim, que eu vejo que eu vou, né, chegar no nível que eu quero. Né? Ainda tô estudando, né? Tô evoluindo, mas vejo que pelo caminho que a gente está indo, né? Pela evolução que está tendo, logo aí eu não tô mais precisando de ferramenta nenhuma. Se você tivesse que contratar alguém na tua empresa, um nível já melhor da empresa, um fala inglês e outro não fala inglês, quem que você contrataria? Com certeza quem fala inglês. Né? Pergunta meio óbvia, mas eu queria ouvir. Não, com certeza, né? Quem fala inglês sempre vai ter uma preferência, né? Eu tenho alguns funcionários assim que eles procuram até conversar entre eles em inglês, assim. Não, talvez o nível deles não seja tão avançado, mas assim, dentro do trabalho ali praticando, né? Porque sabem da importância, né? Então, realmente, o funcionário com inglês, ele vai ter novas possibilidades, né? Como a gente estava falando do mercado ser tão aberto hoje, né? A gente vende para fora, a gente compra de fora. Então, quando surge uma oportunidade, o cara que está mais preparado sempre vai ter preferência. Então, vejo como sempre vai ter preferência o cara que já tem o inglês, né? Legal. Ô, Carlos, vamos falar um pouco de modelo de negócio. Você tem uma empresa e que você presta serviço, inclusive, para várias redes de franquias. Isso. Né? Como é que você enxerga o modelo de franquia sendo um empresário que não é do modelo de franquia, mas que é fornecedor do sistema? Eu acho muito interessante, né? Porque a franquia, ela permite que tu inicie um negócio com uma base por trás, né? De orientação, de sustentação, um padrão de trabalho. Né? Então, quando você está adquirindo uma franquia, eu vejo que você está adquirindo um negócio já consolidado. Como a gente trabalha muito com academias, né? E a maioria dos nossos clientes de academias são franquias. Então, quando a pessoa decide abrir uma academia, ela pode empreender por conta e tentar fazer do jeito que ela acha que é, e ir desenvolvendo as metodologias delas, os processos internos dela. Ou ela pode adquirir uma franquia onde ela vai ter toda essa bagagem, né? Toda essa estrutura de como trabalhar, de como funciona. Então, eu acho assim, algo fantástico assim, que veio para facilitar o empreendedorismo. Né? O cara empreende mais tranquilo, mais seguro, tendo uma franquia do que abrindo o seu próprio negócio e tendo que inventar, né, o negócio dele. Né? Legal. E isso, assim, a gente é uma bandeira que o franchising levanta muito, né? Que é uma belíssima opção para principalmente o primeiro empreendimento de alguém. Né? Hoje você tem o Sebrae, hoje em nível nacional, apoiando pessoas que querem buscar... o que eu abro? Os caras têm lá hoje vários dos Sebrais regionais no Brasil. Hoje tem uma área só de franquias para já pegar essas pessoas e, né, analisarem se ela tem um perfil mínimo e encaminhar, às vezes, para redes de franquias de acordo com o perfil, de acordo com
os interesses da pessoa, gostos e afinidades, enfim, né? Porque como especialista em franquia, eu dou muita entrevista, o pessoal sempre me pergunta: o que você recomenda para quem quer abrir uma franquia e tal? E uma das coisas que eu falo, não vou ficar falando isso aqui agora, mas uma das coisas que eu falo, assim, tem que ter um mínimo de afinidade com o negócio. Não é só, aquele negócio dá muito dinheiro. Mas, pô, mas se você não tiver afinidade com o negócio, se não gostar de operar, minimamente não vai dar certo, né? Mas voltando aqui, que eu queria perguntar para você ainda. Então, você como empresário, né? Se você tivesse interessado, assim, cara, eu acho que franquia é legal, que tudo isso que você falou é verdade, né? São as coisas que o franchising defende, né? Abrir franquia não é garantia de sucesso, mas os números mostram que a mortalidade da franquia é muito menor do que quem abre o negócio próprio, principalmente o primeiro negócio, né? Então, a chance de dar certo ela é maior ou até bem maior, né? Mas se você fosse cara, tô olhando esse negócio de franquia, pô, tem essa feira de franquia, eu vou lá dar uma olhada, tô querendo aqui diversificar meus negócios, forneço para franquia e vejo que é um negócio legal. O que você olharia? Por onde você começaria a procurar? Não tô nem falando de segmento, tô falando de modelo de negócio assim mesmo, sabe? Eu gostaria de uma rede que talvez uma marca um pouco mais conhecida, ou isso não faz diferença para ti. Eu gostaria de um negócio que, por exemplo, me garantisse talvez uma receita recorrente, diferente daquelas que eu tenho que vender, matar um leão todo dia, né? Enfim, mais ou menos nessa linha. O que tu procuraria? Eu procuraria inovação. Eu acho que inovação seria um dos primeiros pontos que eu ia analisar, né? Quando tu abre um negócio que ainda não está sendo explorado por outras, né? Não tem outras empresas concorrentes, tu já sai na frente, né? Em algum mercado, né? Então, o primeiro ponto seria isso, né? Eu acho que inovação, franquias... talvez franquias mais recentes mas que têm um produto, um serviço, uma entrega realmente necessária, né? Eu acho que seria um dos primeiros pontos que eu ia olhar, né? E essa questão da recorrência que você falou, assim, ela é bem importante também, né? Traz previsibilidade, né? Então, eu acho que casa muito bem, assim, inovação, algum produto diferente com uma recorrência. Eu acho que eu ia buscar primeiramente isso. Legal, legal. Olha só, porque, por exemplo, você sabe que o sonho do brasileiro aqui, eu não quero... É só uma constatação, né? O pessoal me entenda bem, mas o brasileiro ele tem meio que uma tara por restaurante. Sim. O cara é médico, ele fala assim, eu quero ter um bar. O cara é advogado, ele fala assim, eu quero ter um restaurante e tal, né? Sim. Só que não é tão simples como parece, né? A não ser que você tenha um nível de investimento muito alto, onde você vai ser só aquele sócio investidor e que não vai tocar a mão, mas vai ter muita gente ainda por trás disso. Talvez esse negócio funcione desse. Agora fala assim, não, eu quero um negócio para mim, para minha esposa, que eu vou também meio que repartir meu tempo, tocar. A gente daí começa a perceber que as coisas são bem diferentes. Não é uma coisa assim tão simples, né? Existem negócios que, por exemplo, você tem a questão de estoque. Tem muito estoque parado, né? Mas ok, o pessoal se vira com isso, né? Tem sazonalidade, né? Então, daqui a pouco eu tenho um negócio que tem estoque, daí tem sazonalidade, daí que eu tô com um estoque de inverno enorme aqui, daí daqui a pouco não veio aquele inverno todo que a gente esperava. Ficou parado. Ou tem estoque de produto perecível. Se eu não vender, é um problema. Tem uma logística, tem um monte de coisa. Então, tem várias coisas que as pessoas precisam entender, né? Então, você colocou duas. Você falou que a recorrência é um negócio legal, a inovação é um negócio legal. Você falou um negócio bem importante, que eu achei bem interessante, porque casa muito com o que eu vejo na realidade. Que é assim, empresas talvez um pouco mais jovens, não que nasceu ontem, mas já com uma estrutura, mas um pouco mais jovens, elas tendem a ser mais inovadoras. E isso no franchise eu vejo acontecer claramente, por conta até mesmo da idade de quem empreende. Né? Quando você hoje tem empreendedores de 35, 40 anos, eles já estão num outro mundo do que os caras que têm 60. E a gente vê isso acontecendo no franchise, eu vejo acontecendo muito no meu segmento, que os caras que
tem rede de... Porque eu tenho 21 anos, a Rockefeller tem 21 anos. Mas eu tenho concorrentes com 60, com 50, e eu vejo a facilidade que eu tenho de implementar inovações, tecnologias na minha rede, onde a rede de franqueados compra a ideia mais rápido, todo mundo absorve, todo mundo vai lá e coloca a tela, coloca a IA, do que as redes que são mais antigas do que a minha. Sim. Isso é um negócio interessante que você comentou aí. Sim. Eu vejo... A gente vê que a inovação, como eu estava te falando, ela acaba abrindo novos mercados, né? Então, por isso que eu disse, assim, eu buscaria, se eu fosse buscar alguma coisa, eu buscaria algo que ainda não tem, né? Porque assim, hoje se tu for ver, vamos pegar o mercado que eu atendo de academias, né? Alguém teve a primeira franquia de academia, né? Alguém surgiu com a primeira e hoje tem várias, né? A parte de alimentação também, food, né? A hambúrguer hoje tu tem várias opções de hambúrguer, né? Então, agora quando tu vem com um produto diferente, que ninguém ainda inventou aquilo, né? Quando tu é o pioneiro daquilo, tu acaba ganhando mercado mais, vamos dizer assim, um mercado mais rápido primeiro, né? Depois tu vai dividir com quem vir depois, né? Isso aí. Na verdade, e você colocou num ponto que a gente poderia aprofundar aqui e ficar bastante tempo ainda, pena que o nosso tempo está acabando. Mas assim, porque inovação não necessariamente é você inventar um negócio novo. Sim. Muitas vezes você pegar até uma coisa que já existe e você fazer diferente, fazer melhor. Isso. Uma coisa que no franchising a gente presta muita atenção é assim, qual é a capacidade que o meu produto / serviço tem de não ser facilmente copiado, né? Sim. Por exemplo, tu colocou hambúrguer, né? Mas hambúrguer é um baita desafio para o franchising no Brasil. Porque quando a gente fala de hambúrguer, a gente fala de hambúrguer porque a gente pensa no McDonald's, Sim. que é a maior rede do mundo, no Subway, Sim. que também é um sanduíche diferente, né? Sim. São as maiores redes de fast food do mundo. Mas e aí a gente vê elas em todo lugar, mas quando você para pensar é o seguinte, no Brasil, se for analisar bem, tem 3 ou 4 redes de franquia só em nível nacional. E 2 delas são estrangeiras. Sim. Uma nacional, uma que é grande que a gente conhece, mas que depois não é franquia, na verdade. Sim. Né? Então, assim, por quê? Porque hambúrguer, cara, em qualquer lugar tem o cara que faz o hambúrguer artesanal e que monta a lanchonete dele. E às vezes na região ele tem 2, 3. Ele fala assim, por que eu vou às vezes pagar um royalty e tal? Então, se a marca não é muito forte, como essas que eu tô te falando, são, que ocuparam o mercado, o cara não vê benefício em ter um negócio de outro cara para pagar o royalty para ele. Sim. Então, quando você tem um produto que mesmo que tenha várias marcas, o produto é bem diferente... Aí você vê esse cara ainda entrando e assumindo um espaço, mesmo que já esteja um espaço. E aí eu vejo aqui inovação. Eu vejo que aqui tem uma inovação, né? Não, peraí, tem um negócio aqui que é, sei lá, vamos pegar o meu caso, ensinar inglês. Mas agora os caras pegaram ensinar inglês e levaram para um outro patamar. Eles mudaram, não é aquele mais negócio de 10 anos, não é mais negócio que é só gramática, não é negócio não sei o quê. Reduziram a turma, diminuíram um pouco a margem, mas estão entregando um produto melhor, que no final vai gerando credibilidade, vai gerando percepção de valor percebido da marca, etc., pelo mercado de uma forma geral, e você vai se consolidando. Sim. Na hora que vem uma crise, na hora que vem, às vezes, um enxugamento do mercado, vem uma consolidação, os que não estão aí nessa esfera de produto e serviço melhor vão ficando pelo caminho, Sim. o negócio vai acomodando, vai diminuindo, você vai abocanhando esses outros negócios. Isso. Mas legal, cara, assim, a receita recorrente é um negócio realmente que tem sido uma das as pessoas que nos procuram para comprar a franquia, elas olham muito para isso. Sim. Porque a área de educação tem receita recorrente. Sim, exato. Né? Você coloca lá, você matricula o aluno, daqui a pouco eu tenho... A necessidade de capital de giro ela é diferente do que eu abrir uma loja, um restaurante, porque eu posso vender tudo já no primeiro mês e já bater meu ponto de equilíbrio. Sim. Escola de inglês você não faz isso. Você coloca 20 alunos, 30, 40, 50, 100, 200, 500. Então você vai diminuindo a tua necessidade de capital de giro mensal, mas a hora que você chega num
ponto de equilíbrio, dali para frente só alegria. Sim. Você tem aquelas receitas garantidas, você sabe que você tem previsibilidade, você sabe que você vai perder um pouquinho, que vai ter a desistência, a evasão, é normal. Sim. Você sabe que tem um percentual, aí como histórico de rede de 20 anos, a gente sabe quanto que é a média de 20 anos em abril, em maio, em junho. Então você consegue ter toda essa previsibilidade, né? Sim. E não trabalhamos com estoque, Exato. não trabalhamos com perecível, trabalhamos com um negócio que é muito legal, que é educação. Você está Sim. fazendo bem para as pessoas. Minha pergunta é, você compraria uma Rockefeller? Claro. Claro. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, né? E gosto de recorrência. Embora eu trabalhe muito com estoque hoje, né? Eu fabrico os equipamentos e aí os meus equipamentos eles vêm para inovar, né? Os meus clientes, né? Então é o que tu falou, assim, às vezes não é um produto novo, mas é uma inovação dentro de um processo, né? E nós estamos ali para isso. Então uma época as franquias, as lanchonetes tinham só o atendente fazendo pedido. Aí alguém inovou, colocou o totem de autoatendimento lá, assim como na academia hoje. O cara chega e faz a matrícula direto no totem. Né? Então, realmente, assim, a inovação... Nós somos parceiros nessa parte de inovação. Isso. Né? E a Rock, para mim, hoje, com certeza, seria uma das opções, das boas opções de investimento. Que legal, que legal. E eu acho que a gente tem que conversar para ver se não cabe algum tipo de totem de autoatendimento nas nossas escolas também. Isso. Não, é isso aí. Vamos falar que geralmente a gente cria algo lá que resolve algum... Porque às vezes a gente tem que ter qual é a dor, né? Isso, exatamente. Existe uma dor que às vezes pode... Não é pegar aquele negócio... não, vamos pegar para fazer bonito aqui. Ter um totem para dizer que é mais moderninho. Às vezes não vai fazer diferença, mas às vezes tem uma dor que pode ser resolvida, né? Isso, exatamente. Aí a gente tá aí para isso. Pô, Carlos, cara... Foi muito legal esse bate-papo, foi muito legal bastante, ter você aqui com a gente nesse nosso Conecta Rock. Aprendi aí algumas coisas importantes em relação ao mundo da tecnologia, do teu negócio, de tudo. Foi muito legal ouvir aí tuas opiniões com relação ao nosso negócio, essa tua visão de empresário, de aluno. Acaba sendo um feedback muito legal, importante para nós também. Legal. Gostaria de te agradecer demais por isso, com certeza vai ser enriquecedor para quem nos assistir. E queria que, enfim, te dar aí um momento final para você deixar uma mensagem final aí. Jóia. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês, podendo colocar um pouco do que eu já vivi aí, né? Um pouco do que eu estou vivendo. Espero que ajude, né? Os nossos ouvintes aí a querer também se desenvolver mais, né? E buscar mais o aprendizado do inglês. E assim, um recado para o pessoal de casa aí que está assistindo aí é realmente busquem o aperfeiçoamento, busquem o crescimento pessoal. O inglês é fundamental. Né? Se ainda não viajou para fora, espero que um dia viaje e vai precisar. Então, para não passar muitos apuros aí, aprenda inglês o quanto antes, né? Para que quando precisar, não passe por algumas coisas que a gente já passou aí. Legal, legal. Você sabe que hoje, só um adendo aqui, muitos ex-alunos nossos e ex-colaboradores são franqueados da Rockefeller. Bacana. Porque veem esse valor no produto, vê que tem entrega. Eu acho que uma das coisas principais, né, quando a gente pensa, o que eu teria? Fala assim, será que o produto é bom? O produto tem que ser bom para o teu negócio, né? Será que esse produto é bom? E a gente fica muito feliz de ver que muitos franqueados são ex-alunos, ou às vezes é um pai de um aluno que vê uma oportunidade de negócio, ou até um ex-colaborador que viu, esse negócio dá certo, funciona, muito legal. Mas, Carlos, obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme ter aqui você com a gente. Até uma próxima, tá bom? Mais. E você, fique conectado com a gente, deixe seu like aí se você gostou desse conteúdo e a gente espera no próximo Conecta Rock. Até lá!